Então, vamos dar início à nossa reunião, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa abençoada oportunidade de mais um dia estarmos aqui juntos, para que possamos aprender uns com os outros, recebendo o amparo de amigos queridos que vêm ao nosso encontro, nos auxiliar, nos trazendo aquilo que precisamos na busca do conhecimento. Conhecimento este que significa algo que estará sempre conosco e que nos auxiliará quando precisarmos. Nada há de se perder. Estejamos certos disso. Ampara-nos, Pai, que tenhamos olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Ampara e protege a nossa reunião, nossas vibrações pelos irmãos que não puderam estar conosco nesta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, auxilia-nos, Senhor, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bom, vamos fazer a nossa leitura do Evangelho. Instruções dos Espíritos à ingratidão dos filhos e os laços de família. Então ele abriu aqui mais ou menos no meio do parágrafo e eu vou ler aqui um parágrafo, né? Esse capítulo é importante sobre porque ele fala a importância de estarmos reunidos ali no lar, nos nossos com os nossos familiares, né? Aqueles espíritos que reencarnam ali junto de nós, né? A questão da paternidade, enfim, tudo é muito importante, né? A gente tem que ter essa certeza de que há uma programação, né? Há um amor ali que envolve a todos nós, desde o plano espiritual, né? Eh, Essas encarnações, né, que nós temos ali junto dos nossos entes queridos, enfim, nós já temos esse contato, né, há muito tempo, né? Então, ora podemos vir como pais, filhos, avós, né? Então nós podemos estar sempre voltando ali dentro da família, ocupando posições diferentes, para que a gente possa ter o aprendizado necessário. E aqui ele fala justamente isso, né? Sobre a questão da ingratidão, né? Para nos atentarmos a essas situações, né? São situações difíceis, sim, com certeza, né? São situações difíceis, porque são débitos do passado que a gente tem que reaver, ou então reencontros, né? Que aí a gente já tem uma afinidade maior, né? Mas estejamos certos de que são construções a cada um de nós, né? Então, são oportunidades valorosas, né? Jesus disse, né, para a gente se reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos junto deles, né? Então, cada oportunidade que a gente tem, né, de poder perdoar, ou então pedir perdão, ou então um entendimento que a gente se faz referente ao nosso familiar é de extrema importância. Vai saber quanto tempo demorou para que a gente pudesse chegar até essas questões aí do perdão, para que a gente possa seguir adiante a nossa caminhada, né? Então, nada é por acaso. E aqui, ó, no meio do capítulo, né, ali diz que Santo Agostinho, tá, pessoal? Que é as instruções dos Espíritos do capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que possam ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes, em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer e o seu orgulho foi por fim dominado. E é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem,
são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É um momento supremo, e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, né, pelas reclamações. Se não se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado como o soldado que saiu vitoriosa de toda a refrega, né? Então, bom, o começo aqui já diz tudo, né? Que Deus dá mais dará, né, as possibilidades de provas a cada um de nós maiores do que aquilo que nós possamos lidar, trabalhar, melhorar, fazer, né? Muito pelo contrário. Então, se as situações acontecem na nossa vida, é porque a gente pode trabalhar elas de alguma forma, né? A gente só precisa chegar até a compreensão dessas questões, né? De aceitar aquilo que está no nosso caminho, que Deus nos possibilita essa oportunidade, né? E saber que nós temos condições de lidar com essas situações, né? É, ali é que nós somos ligados muito à questão do imediatismo, né? Das respostas, e muitas vezes aquilo está doendo, está incomodando, então uma resposta necessária ali de prontidão para nós seria muito importante, mas nem sempre é assim que acontece, né? Tem coisas que são necessárias ali um tempo, né? Muitas vezes a situação se acalmar para que possa vir uma resposta, um caminho, um direcionamento, né? E aí que entra o nosso aprendizado, para a gente fortalecer a nossa fé, né? Aprender sobre algo que, né, é muito difícil para todos nós, que é a questão da paciência, né? Nós ainda caminhamos ainda em busca de dar compreensão e da prática dessa paciência, mas estamos no caminho. Isso é muito importante a gente ter em mente que nós estamos no caminho tendo essa oportunidade, né? E aliado a tudo isso é a questão da compreensão, né? Que o Espiritismo nos dá, né? Todo esse esclarecimento, né? Saber sobre o que acontece, a importância dos fatos, que nada é por acaso, saber que se nós passamos por dificuldades, nós temos amigos, temos esse amparo que jamais há de nos faltar, mas em todas as ocasiões é necessário que nós façamos a nossa parte para que essas coisas, as situações possam melhorar, tá? Então, deixar um pouco essa ingratidão de lado, que é muito importante, procurar ter um olhar diferente para as situações, saber que se essas situações acontecem, né, nós temos possibilidades de trabalhá-las, melhorá-las, e assim a gente vai dando os nossos passos, tá? É aquela coisa, confiar em Deus, né? E a nossa fé é muito pequenina como um grão de mostarda, né? Se nós tivéssemos ainda uma fé que fosse pequenina, né? Mas ao primeiro contato ali com as turbulências, a gente acaba esquecendo de tudo e tomando outras atitudes. Tudo bem, né? A gente vai errar muito, mas a gente está aqui para tentar tomar um novo rumo, buscar um novo caminho. E a gente tem esse conhecimento como nosso aliado, tá? Então, meu irmão difícil, meu pai que tem dificuldades, minha mãe, enfim, seja qual for aí a sua relação familiar aí que apresente alguma situação difícil, é saber que, né, foi feito um trabalho ali, uma aproximação, e talvez, dependendo da dificuldade, se não for nessa encarnação, poderá ser em outra, mas é importante a gente poder dar ali os nossos passos, a nossa contribuição. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer um acréscimo? Então é isso, pessoal. Então, o capítulo é longo, por isso que eu comentei aqui apenas um parágrafo da onde abriu, né? Mas ele é muito bonito. Ele fala sobre a ingratidão dos filhos, a importância dos laços de família, né? E, então, essas oportunidades que a gente tem aqui nessa encarnação, elas são valorosas a todos nós. Lembrando que nós não pedimos, né, para estar aqui, nós imploramos por essa oportunidade. E há muitos irmãos do outro lado ali querendo ter essa oportunidade que a gente tem, né? Então, vamos lá, da nossa forma, do nosso jeito, com aquilo que nós temos, buscar os passos que a gente precisa, caminhar da forma que a gente entende
e tenha o conhecimento sobre, porque isso vai nos possibilitar sempre seguir outros caminhos. Tudo bem? Então é isso. Então vamos lá, partir agora para o nosso livro, Mediunidade Herculano Pires, tá? Adri, a gente está no capítulo 8, tá? A Adriana está começando hoje, tá, pessoal? Primeiro dia dela. Ela é uma amiga Novata. nossa lá da casa. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Estamos à disposição. Nós já estamos aqui no final do capítulo 8, Hum, tá? Esse é um capítulo que ele certo. trata as questões do vampirismo, tá? O Herculano Pires. Uhum, certo. E Ok. a gente a gente estudou anteriormente, eu trouxe um resumo da questão do vampirismo, né? Eu vou mandar para você, tá? O que nós estudamos Uhum, anteriormente, que é um texto que traz ali resumidamente certo, algumas situações, o que significa, como podemos trabalhar essas questões, se estamos sofrendo ali um processo, né, de vampirização. Ele traz bem certo. resumido porque o Herculano Pires, ele trata muito apenas de um lado, que é a questão da sexualidade, que também faz parte, tá? E a gente sabe Tá, que é um processo obsessivo, tá? A questão do vampirismo, onde o espírito ele acaba se aproximando de acordo com os gostos ali, as atitudes, as ações que o encarnado tem, tá? Então, muitas vezes, ele pode nem ter o conhecimento de quem é o encarnado, mas sim daquilo que o encarnado está praticando. Se ele bebe muito, por exemplo, pode se aproximar um espírito que bebe também, que tem essa afinidade, e eles ficam nessa troca de energias, essa troca de fluidos, tá? E aí se instala esse processo obsessivo. Muitas vezes o espírito não tem nem conhecimento, não é uma questão que envolve um passado, alguma situação reencarnatória, mas sim a atitude, aquilo que o que está sofrendo, esse processo obsessivo está fazendo, faz com que os espíritos se aproximem, né? Assim como se nós nos direcionarmos por caminhos de escolhas melhores e no nosso esforço, a gente sabe que a gente vai ter o amparo da espiritualidade para que a gente continue, tá? Então, as nossas escolhas é que vão nos direcionando. Mas eu vou te mandar o texto, tá? Você vai ver, ele é bem certo. resumido. Se você tiver alguma dúvida, você pode falar comigo, com o Roberto, tá? E a gente vai estar à disposição para esclarecer, tá? Como a gente Perfeito. só está tratando aqui no livro da questão da sexualidade, então a gente achou melhor abrir um pouco esse leque aí de possibilidades para a gente entender realmente como que a gente deve fazer, tá? Então eu vou dar uma continuidade, pode ser que esteja um pouco confuso para você, mas com esse texto que eu vou te mandar, você vai ter um entendimento maior, tá bom? Tá, joia. Então é isso Tá. aí. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir aqui, ó, né? Eu estou aqui nessa capa aqui, na página 65, no capítulo Enganam-se, que é o segundo parágrafo, tá? Tudo bem? Vou seguir aqui então. Enganam-se as entidades espirituais e os estudiosos humanos do espiritismo quando atribuem a responsabilidade dos desvios sexuais à reencarnação, aludindo ao problema das mudanças de posição sexual de uma encarnação para outra. Sabemos hoje com segurança que a sexualidade é um sistema de polaridade não adstrito à forma específica do aparelho sexual. Na verdade, a sexualidade é uma fonte única dos dois sexos, o masculino e o feminino. Para a mudança de sexo na reencarnação, em face da necessidade de experiências novas no plano evolutivo, basta a inversão da polaridade na adaptação do espírito ao novo corpo material. Então, o Paulo está entrando aqui, pessoal. Essas inversões se processam no perispírito, como ensina Kardec, pois é este e não o corpo o controlador de todo o funcionamento orgânico e fisiológico do corpo material. Seria estranho que, num caso de importância básica para a evolução humana na Terra, essas mudanças não estivessem sujeitas a rigoroso controle das inteligências responsáveis.
O que parece evidente nesses casos é a predominância de elementos da sensibilidade feminina na reencarnação masculina e vice-versa, como nova aquisição do espírito que deve consolidar-se em nova vida. A concepção de Theophile Gautier em Spirit, uma das mais belas obras de sua série de romances filosóficos, é mais aceitável, embora não verídica. Spirit é um ser superior que reúne em sua personalidade, na fusão das almas gêmeas, as duas personalidades da dupla polaridade masculina e feminina. Então ele está falando aqui que essa questão de o espírito ser ali assexuado, né, que ora ele dentro de um programa de reencarnação ele pode reencarnar, ter uma reencarnação ali num corpo masculino ou então num corpo feminino, que isso aí pode trazer desequilíbrios, né? Então ele fala que não, tudo é feito dentro de uma programação, dentro das necessidades. Então, se o espírito ele vem numa reencarnação, ele reencarna num corpo masculino, tem ali as suas necessidades, depois numa outra reencarnação ele vem num corpo feminino, isso aí pode trazer desequilíbrios. Então ele diz, né, o Herculano diz que não. Muito pelo contrário, né? Então, ele vem preparado ali para que ele possa passar por essas situações, né? Então, ele traz essa questão até do homossexualismo ligado a tudo isso, né? Tá? Que pode ser um desequilíbrio, uma obsessão, e na verdade não, tudo é uma programação. Mas chega aqui, o espírito pode ter as suas escolhas, né? E ele pode passar ali por processos obsessivos, né, que podem induzir a ter determinados comportamentos, tá? Então ele deixa muito bem separado essas coisas, mas parte da vontade, né, e da escolha, porque nós temos o livre-arbítrio, tá? Nós fazemos a nossa escolha. Tudo bem, pessoal? Deu para pegar um pouco? Isso aí é um pouquinho complicado, tá? Até as palavras que ele usa, mas é basicamente isso, tá? Então ele fala que não tem nada fora do normal nesse sentido. Mas essa fusão, essa reunião de parelha humana no indivíduo único, aparece como síntese dialética das duas metades opostas e complementares para a integração da unidade biológica da espécie. A unificação biológica no esquema evolutivo não pode implicar desajustes e desequilíbrios que perturbem as conquistas superiores da evolução psicoafetiva. Por outro lado, é muito mais lógico e de acordo com a lógica de toda estrutura legal do universo montada num equilíbrio perfeito, de minúcias teológicas. Não se pode esquecer o princípio da finalidade lógica de todo universal para explicar de maneira ilógica um fato específico do processo lógico universal. O que às vezes nos parece um erro da natureza nada mais é que um momento de ajustamento de conquistas da evolução para aprimoramento da espécie. Nesse sentido, as tendências anormais aparecem como consequências de faltas ou crimes dos indivíduos que as sofrem, sempre com a finalidade de superar na encarnação presente, jamais de entregar-se a elas. A objeção psiquiátrica e psicológica de que a repressão produz recalques, frustrações, traumas e outras consequências desastrosas para o indivíduo provém da visão parcial do problema no campo materialista. Todas as vitórias do homem, no sentido de seu ajustamento às condições normais da espécie, são recompensas com a tranquilidade proporcionada pelo ajuste, eliminando a inquietação do desajuste. Um ser bem integrado com a espécie corresponde à ordem natural da realidade e às exigências de transcendências de sua própria existência. Confuso isso aqui, né? Mas tudo funciona ali, tudo como a gente deve ser, a gente tem a nossa programação. Então, se a gente cai ali por alguns desequilíbrios ou algumas situações ali na parte sexual, né? Que nem ele fala, são consequências das nossas ações, faltas e situações, mas que teremos oportunidade de poder trabalhar isso. Que nem ele vai dizer mais à frente aqui, agora vai ficar mais calmo o tempo. Que o Herculano Pires vai dizer que
pode ser instalado esse processo obsessivo ligado à questão sexual, mas quando o encarnado retoma ali a consciência, ou então o espírito, enfim, né, ele põe como um das duas partes ali, se propõe a buscar as melhorias, então esses laços, esses vínculos, eles são quebrados, né? Que muitas vezes, trazendo ali, né, somos espíritos que temos a nossa bagagem, certo? Então nós estamos aqui nessa encarnação. Então, em algum momento, podemos ter ali algum desregramento na questão sexual. E isso vem à tona muito forte nessa encarnação, né? Mas, se nós nos esforçarmos, né, partindo do princípio do Evangelho, que jamais teremos um obstáculo maior do que aquilo que nós possamos retirar do nosso caminho ou trabalhar. Então, passaremos pelas situações, mas poderemos vencê-las. Depende de nós. É o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha. Podemos atrair vampirizadores, enfim, espíritos que desencarnaram muito ligados a essas questões ou outras situações aí da vida, da nossa vida material. E aí, se nós deixarmos com que essas ideias fluam e nós vamos tomando atitudes que se junta a ideia do desencarnado, que está nesse processo difícil, com a nossa ideia, né, do encarnado, então isso é potencializado e as buscas elas passam a ser constantes e intensas. E aí que ocorre essa troca, tá? Mas a partir do momento que um dos dois lados quebra esse vínculo, né? Porque todos nós recebemos ajuda, todos nós, tá? Então, nós não estamos desamparados. Então, a ajuda vem, né? De uma forma ou de outra, essa opção de ajuda, vamos dizer assim, ela vai vir até nós. Mas aí depende de nós aceitarmos ou não, tá? E aí esse vínculo começa a ser quebrado, tá? Então, muito importante, ele vai pôr isso aqui agora, tá? E saber que, né, nós estamos aqui, todos, né, para trabalhar essas dificuldades, sejam das questões sexuais ou, enfim, de outras situações, mas temos essas possibilidades, tá? Então, a gente não tem que se preocupar e nos culparmos pelas situações ou aquilo que a gente esteja passando, muito pelo contrário. O que a gente tem que ter em mente são essas oportunidades que a gente vai ter daqui para frente, né? Uma autorreflexão, sempre deixando de lado a questão da culpa, que não vai nos levar a lugar algum, muito pelo contrário, vai nos prender, né? Ainda mais a situação, fazendo com que a gente permaneça ali parado e não vamos trabalhando esses sentimentos e aí as coisas tendem a piorar, tá? Então, com calma, sim, mas caminhando. O vampirismo cessa no momento em que o obsedado se dispõe a reintegrar-se em si mesmo na posse de sua personalidade, não aceitando sugestões e infiltrações de vontade estranha em sua vontade pessoal e soberana, né? Depende de nós quebrar esse ciclo vicioso aí, né? Sim, porque em nosso foro íntimo todos os direitos são nossos, né? Então depende de nós. Jesus disse: Vós sois deuses, né? Então nós podemos mudar aquilo que achamos que deveríamos, né? Então isso parte de nós. A gente só precisa fortalecer essa vontade, acreditar que pode haver um caminho diferente, né? Acreditar que coisas boas possam vir a nós e trabalhar por elas, não desistir. Os obstáculos eles vão continuar, mas a gente trabalhar sempre por essas melhorias, tá? Não se entregar, tá? Isso é muito importante, pessoal, porque a partir do momento que a gente se entrega às situações, passando ali por esses processos obsessivos, aí já passa de uma obsessão simples para uma fascinação, que nós estudamos aí anteriormente, né? Uma subjugação, onde aquele que está sofrendo esse processo, ele até entende que as situações sejam erradas, mas ele não tem força para negar aquilo. Ele está totalmente entregue. Então precisa retomar essas melhorias, esse estímulo para que ele possa encontrar forças e seguir a caminhada adiante, tá? Então, se achar que tem alguma coisa estranha,
não está conseguindo trabalhar, alguma ideia persistente, alguma situação ali que esteja acontecendo, que está tirando a gente do sério, não está ajudando, não pense duas vezes, não deixe que a coisa piore, que esses processos sejam mais intensos. Procure ajuda. Na nossa casa ali, nós temos tratamentos, sessões, né? Quando necessário, tem até um tratamento individual, tá? Então, não vamos deixar que essa situação ela se intensifique, tá? Procurar ajuda é muito importante, tá? Tá acabando o tempo? Não acredito. A supremacia de nossa jurisdição pessoal sobre nós mesmos é garantida pelos poderes superiores do espírito desde o instante em que tomamos consciência de nosso valor espiritual e de nosso destino humano. O ajustamento aos planos inferiores proposto como solução de caso é ilógico e atenta contra os objetivos superiores da vida. Não vivemos para refocilar nas esterqueiras da espécie, mas para libertar-nos dela. Então, nós não estamos aqui para sofrer, né? Para passar, que essas situações sejam obrigatórias para que a gente chegue até uma melhoria, que é necessário eu passar por esses processos. Enfim, se eu tiver tendo alguma influenciação nesse sentido, muito pelo contrário, a gente está aqui para construir coisas boas, a gente está aqui para trabalhar por elas, né? E temos condições para que isso aconteça, tá? Então, se tivermos com alguma ideia nesse sentido também, opa, sinal de alerta ligado, tá? E procurar ajuda, fazer a nossa prece, a leitura ali do Evangelho, tá? Isso é importante, tá? Quanto mais cedo a gente puder trabalhar essas situações, né, mais força a gente vai ter para poder se fortalecer, né, e seguir aí a nossa caminhada adiante, tá? Não vivemos, cabe aos espíritas que conhecem a outra face da existência medir a distância qualitativa entre o entregar-se às forças negativas do passado, como escravos de uma situação miserável entre os homens, e o ato de empossar-se nos seus direitos de criatura humana em evolução avançando na direção dos anseios superiores da sua consciência humana. E cabe aos médiuns auxiliar os que estão ameaçados de ser devorados pela esfinge por não terem decifrado seus enigmas, ou seja, ajudando-nos uns aos outros, tá? Levando as informações sempre que possível, tá? E a gente vai ter sempre o direito de escolha, nos entregarmos à situação ou então buscarmos a melhoria, tá? Acredito que com todo esse material que a gente tem, né? Não é que a gente vai se ver livre dessas situações, das situações difíceis, muito pelo contrário, né? Nós estamos caminhando, buscando um equilíbrio, buscando essas melhorias. Mas lembrar de todo esse amparato aí que a gente tem, todo esse auxílio para que a gente possa se fortalecer, tá? Ô, Então, vamos... Vitor, Oi, Conceição, minha amiga, fica à vontade, fale. e termos a humildade de reconhecer quando nós estamos a precisar. A Isso, importância desse grupo de estudo, porque estamos entre amigos, né? Os orientadores que vão nos acolher, é o menor sinal que nós percebemos, sim, buscar o socorro, como você comentou, o mais cedo possível, não é? muito bem, minha Porque a amiga, nossa excelente. encarnação, o objetivo da nossa encarnação é o acerto para que nós sejamos felizes, não é? É largar o orgulho e reconhecer, eu preciso de ajuda, ter a boa vontade, mas só vai acontecer se você se reconhecer como um necessitado, que precisa, porque nós sabemos que essa parte é a que nos pega, não é? É, Então, reconhecer a necessidade de buscar o auxílio imediatamente, né? isso é muito importante, Conceição, que a Conceição falou, pessoal, é muito importante. Muitas vezes a gente quer até esconder sentimentos, situações, né? Achar Isso, que são... vergonha, né, Vitor? Isso, é vergonha, é a Temos palavra, minha vergonha, amiga. mas é mais orgulho do que a própria vergonha, né? Justamente, é. E aí entra essa questão do orgulho, da vaidade, que a gente ainda traz muito, né, forte em nós. Mas não, a gente tem que não cair por essa situação, né? Muito pelo contrário.
preciso de ajuda, vou buscar ajuda, não ter vergonha de alguma situação, porque é uma forma de a gente melhorar, né? Esse pedido, essa solução, né? Então a gente tem que se apegar nessas melhorias, querer que essas melhorias aconteçam conosco, né? E trabalhar por elas. Muito bem, minha amiga, quer falar mais alguma coisa? É se dar a oportunidade, né, Vitor? Sim, sim, justamente. Muito bem, e é possível, né? Que nem a gente leu no Evangelho. A Sim. gente não está aqui, Não é né? fácil, mas é possível. Isso, e a gente vai lidar com situações que a gente possa resolver e trabalhá-las, né? Deus jamais vai dar um fardo maior daquele que a gente possa carregar. Muito bem, minha amiga. Roberto, meu amigo, fala um pouquinho aí, está quietinho aí? Não, vamos lá, Vitor. Aproveita aí porque falta pouco. Pode ir. Quer Tá falar, tudo em não? ordem. Não, não, pode ir. Tá bom, tudo bem, vamos lá, pessoal. Tem mais 4 minutos, vou ler mais um parágrafo aqui. No Tratado Mediúnico dos Problemas Humanos, os médiuns são instrumentos vivos e conscientes da batalha contra o vampirismo de todas as tendências. A ideia simbólica da mitologia de que os deuses aspiravam às emanações das coisas que não mais podiam comer ou beber é a imagem exata da vampirização das criaturas encarnadas pelas entidades desencarnadas inferiores, espíritos ainda em estado evolutivo primário que buscam suprir a ausência do seu corpo carnal com a exploração impiedosa e vil dos corpos alheios. Quem repele essa exploração alvitante não age apenas em causa própria, mas na defesa do futuro dos espíritos vampirescos e na sustentação da dignidade humana. Então, quem não se entrega a esses arrastamentos, né? é, Combate eles, trabalha eles de alguma forma, não só está se auxiliando, mas está ajudando também esses irmãos, né? E trabalhando pelas melhorias, né? A gente fala tanto em transformação do planeta, das mudanças, enfim, mas a gente não pode esquecer que essas mudanças elas começam por nós, né? Pelas nossas ações, né? Aquilo que nós estamos plantando, a nossa força de vontade, o nosso querer, enfim. Tudo aquilo que nós fizermos de bom nos auxilia e auxilia as situações que acontecem aí ao nosso redor, tá? E é importante. E as possibilidades aí que o trabalho mediúnico proporciona a todos, né? Esse trato mediúnico que ele fala aqui, né? Porque essa questão do esclarecimento, ela tem que se dar tanto para aquele que está fazendo, realizando esse processo obsessivo, para aquele que está passando por esse processo também, né? Para os dois lados, trabalhar os dois lados. E os processos mediúnicos possibilitam essa oportunidade do esclarecimento, né? Onde o espírito que ele está muito ligado à questão material, não aceitando o desencarne, tendo ali os mesmos gostos, os mesmos costumes, não querendo mudar, então ele se aproxima daqueles que têm ali as atitudes em comum, buscando se sentir ali vivo de alguma forma, saciado por aquela vontade, né? Que ele não possui mais o corpo, tá? Ele não tem mais o corpo para realizar ali as ações, né? Buscar aquilo que ele precisa. Então ele precisa de outro que tenha as mesmas ações para ele se aproximar e retirar, sugar, né? Essa vampirização se dá nesse sentido, de sugar a energia daquele que está sofrendo esse processo obsessivo. Então, quando a gente trabalha, quando a gente se esclarece, quando a gente procura entender esses processos, então a gente auxilia esses irmãos de alguma forma, eles despertam para uma nova realidade, tá? Então é importante a gente trabalhar, se entender essa questão que o espiritismo traz, que é muito intensa e importante, que é a questão do autodescobrimento, tá? Para que a gente saiba quem nós somos, aquilo que nós estamos fazendo e vendo as possibilidades de melhoria que a gente precisa. Tá, pessoal? Então, tem 1 minuto aqui, vou terminar. Vou terminar, não, vou parar por aqui e daqui a 15 dias a gente continua. Semana que vem o Roberto, meu amigo, vai trazer aqui o seu tema de estudo. Teremos a segunda parte. Adriana, a gente vai ter uma segunda reunião, tá? Que vai ser outras situações ali. Então, você está convidado a participar. Acho que o Roberto te falou, né? Você falou para ela, Roberto? Sim, Tá foi bom. falado. Então tá. Então, Sim. agradecer a todos, nos vemos já. A Tati vai chamar, temos menos de 1 minuto. Então, agradecer a Deus sempre, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos auxiliou nesta noite
pedir que Deus nos dê força e coragem para que a gente tenha uma semana produtiva, com muitas realizações, com o nosso esforço e o nosso querer. Então vamos seguir em frente, confiantes, com ideias positivas. Que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, nos vemos já, pessoal. Boa noite a todos. Vou encerrar aqui, tá? Até já. A Tati vai chamar outra reunião.